Eu não gosto muito de me auto-intitular como desperto, Red Pill, Black Pill, Purple Pill, Gdol, Volcel, já que, na minha percepção, passa um ar de superioridade. Eu não acho que teve um momento específico que tomei a pílula, isto é apenas um relato de como cheguei até aqui, até esse fórum, de como passei a ter uma visão mais apurada da realidade. A história começa em 2017, quando eu tinha meus 17 anos. Não queria revelar minha idade, mas vou revelar para que seja mais fácil a ambientação, e também para mostrar como o game mudou de lá para cá, mesmo com esse lapso de somente 7 anos. Estava terminando o ensino médio, ainda era virgem, e não tinha destaque algum nos meios em que frequentava. Era o típico matriciano médio, que não fede nem cheira. Eu não era bonito o suficiente para atrair a atenção das gatinhas da escola, mas também não era zoado ao ponto de apanhar, sofrer bullying ou algo do tipo, até porque o VSM do brasileiro é bem baixo. No terceirão, consegui um jovem aprendiz, que pagava R$ 500. Era bem tranquilo, trampava só 5 horas, de tarde, depois da escola, e comecei a ter a minha graninha. Nos primeiros meses de trampo eu gastei muito pouco, juntei bastante, e fiquei com uma reserva cujo lembro o valor exato, R$ 2.000. Hoje parece uma completa besteira, mas naquela época, entre os colegas de turma, havia uma pressão enorme na demonstração de virilidade. Os mais fodas da escola eram aqueles que fumavam maconha na saída, iam com o cabelo na régua, usavam kits da Oakley/Nike/Mizuno e tratavam as garotas como vadias. Eu ficava pasmo com aquilo. As mais gatas da escola, que hoje entendo que não passavam de 5 de 10 ou no máximo 6 de 10, que simplesmente eram vulgars, não reclamavam quando esses caras metiam um tapa na bunda delas, faziam fio-fio ou falavam alguma baixaria nos corredores da escola. Me recordo de uma vez que uma garota de outra sala fez o famoso atrair para depois repelir comigo, sendo que eu não tinha a menor ideia do que era isso. Começou a falar para os outros que estava a fim de ficar comigo, daí eu, cabação, depois de uns 3 dias, tomei coragem e fui falar com ela no intervalo. Ela meteu você demorou demais. Gosto de homem com atitude e saiu fora, mas antes me deu um beijo na bochecha. Eu era tão cabaço que lembro de ter ficado com o pé duro nessa hora. Eu não tinha ideia de que isso era um joguinho de validação. Não percebi na época, mas simplesmente desisti porque vi ela de ideia com outro cara pouco tempo depois. Desisti, mas desisti pela associação errada. Acho que no fundo, naquele momento, achei mesmo que era um cara sem atitude, e que ela tinha me repelido por causa disso. Agora, prestem atenção. Eu tinha feito uma reserva de dinheiro e estava pensando em entrar num consórcio ou dar entrada numa moto, já que meus 18 estavam próximos. Adivinhem o que o tonto fez? A Matrix entrou na minha mente, cantou alto meus caros. Ao invés de ser responsável, guardar o dinheiro, segurar a onda e dar entrada numa moto, simplesmente peguei o dinheiro e comecei a comprar roupas, tênis, perfume, boné e futilidades. Eu me sentia ao máximo. Agora eu tinha a roupa da moda. Percebi que com aquele meu dinheiro poderia cortar o cabelo toda semana, estar sempre na régua, me sentindo bonito. A Matrix notou o meu comportamento, e eu recebi as migalhas que eu tanto queria. Não foi nada surreal. Mas estando mais arrumado, tomando banho antes de ir para a escola, perfumado, com uma roupa maneira, cabelo cortado, algumas medianas rabudas começaram a lançar olhares para mim. É engraçado que a Matrix toda te dá algumas migalhas quando você segue o padrão vigente. Me lembro de um dia que uma professora lançou um tagatão e eu me senti ao máximo. Antes, na hora da saída, eu tomava direto o caminho de casa. Mal me despedia dos amigos. Na verdade nem pareciam amigos, só colegas de turma. Agora as pessoas pareciam mais interessadas em mim, me incluíam, mexiam comigo, no bom sentido, trocavam ideia, e queriam que eu ficasse na resenha depois da saída. Foi aí que eu cometi um dos maiores erros da minha juventude. Me meti a descoladão. Na saída, nas rodinhas dos descolados, vez ou outra aparecia um beck rolando. A fumava subia e as risadas começavam a ecoar, e os olhos ficavam vermelhos. Algumas meninas davam uns tapinhas e ficavam abertinhas, dando risadinha de tudo. Resisti por um tempo, ficava com medo quando passavam viaturas, e o pessoal achava ao máximo aquela adrenalina, de ter que esconder o barato quando elas passavam. Até que, teve uma vez que insistiram pra eu dar um tapinha, que era da boa, os que tinham até colírio pra eu não ficar com o olho vermelho, e eu fui lá e fumei. É incrível como o ambiente de puxa, já que eram aqueles caras que eu sempre queria colar junto, e tinham umas meninas gatinhas também, que começam a te dar bola, a rir das suas piadas, você simplesmente vai lá e faz na hora. Enfim, foi assim que esse vício entrou na minha vida. Fumava com o pessoal depois da aula, e quando eu me dei conta, já sabia onde vendia, já tinha meu próprio pack de seidas e de chavador, andava sempre com um colírio, chiclete, e aprendi a bolar sozinho. Por vezes, fumava sozinho também. Essa vidinha descolada deslanchou muito rápido. Eu mudei muito em questão de uns 4 meses.
Consigo perceber pelas fotos que tenho da época. Aqueles R$ 2.000 já tinham ido embora, mas eu ainda tinha o trampo, que rendia algumas saídas no fim de semana com meus novos amigos, regadas a maconha e cachaça. Nessas comecei a flertar com uma garota da escola, e consegui ficar com ela. Uma mediana rabuda kkkk. Demos uns amassos depois da aula, fiquei roçando meu boneco nela, foi bem gostoso, mas não passou disso. Tentei ir adiante depois, mas a inexperiência atrapalhou. O papinho não colou e não ficamos mais. Não sobrava nada de dinheiro no final do mês, até porque não era muito, mas poderia ter se tornado alguma coisa, já que eu não ajudava em nada em casa e meus pais me bancavam, tenho até vergonha de falar isso. Mais confiante, tinha tirado umas fotos que eu considerava iradas, horrorosas vendo agora, e me meti a baixar o Tinder. Lembro que eu gastava muito tempo no celular com essas futilidades. A vida, naquele momento, era Facebook, Tinder, Snapchat e Twitter, e Instagram era bem fraco, pelo menos no meio que eu colava. Chegava em casa do jovem aprendiz e era só isso. Lembrando, eu ainda era virgem. Papo vai papo vem, começo a conversar com uma garota no Tinder, morena jambo, rabudinha, pequenas tatuagens espalhadas pelo corpo, nada muito escandaloso, ela era a verdadeira e genuína mediana rabuda brasileira. Pela conversa, ela demonstrava ser bem descolada, bebia, fumava, frequentava festas etc. Mal eu sabia que seria um verdadeiro pesadelo no futuro. Depois de alguns dias conversando, marcamos de sair no fim de semana. Acho incrível como nossa mente registra alguns momentos, pois não lembro de muita coisa que ocorreu ao decorrer do relacionamento, mas lembro desses primeiros momentos e primeiros dias como se fosse ontem. Fui buscá-la em sua casa, pasmem, de bicicleta, tempos remotos meus caros, como eu disse, hoje em dia, se bobear, nem de carro tu consegue dar uma volta com uma mediana, para irmos até a praia, moro em cidade litorânea. Eu tinha noção que era zoado buscar ela de bike, mas como estava com a autoestima lá em cima, descoladão, meti esse louco. E o pior é que ela aceitou numa boa, garotas sendo normais antes de serem estragadas pelo Instagram, acho que se fosse hoje em dia, uma mediana teria dado risada e pulado fora na hora. Meti a preta no cano da bicicleta e fomos para a praia. Ela, ao contrário de mim, que estava interpretando um personagem, era doida da cabeça mesmo. Já veio com uma caixa de som JBL estrondosa, e fomos escutando um pancadão bem alto até chegarmos na praia, puta que pariu que cena ridícula kkkkkk. Enfim chegamos à praia. Nos acomodamos, e começamos a conversar, beber e fumar maconha. Uma cena inacreditável aconteceu naquele dia, do nada, apareceu um amigo dela, descoladão também, e ela conversou rapidamente de canto com ele, provavelmente disfarçando, porque já deveria até ter trepado com ele, e ainda teve a pachorra de mostrar a nova tatuagem que ela tinha feito. Adivinhem aonde? Na bunda. Eu queria estar inventando isso, juro por tudo que é mais sagrado que é verdade. Fruto da minha imaginação, ainda deve ter falado, de canto, olha o que eu tenho pra você mais tarde e só deixa eu fumar a maconha desse trouxa aí. Eu achei tudo isso zoado naquele momento, mas na posição que eu estava, eu não poderia fazer nada, aquela garota não era nada minha, nem tínhamos nos beijado ainda. Eu nem sabia que ela tinha uma tatuagem na bunda. Depois de falar com ele, ela voltou para onde estávamos sentados. Ela sabia o que tinha feito, fazendo a cena da menina solta, e eu, me fazendo de descoladão, agi como se eu não me importasse. Ela veio e também me mostrou a tatuagem, modéstia à parte, a preta tinha uma cara meio bagunçada, mas era uma bunda gostosa demais, cê louco. Mesmo depois desse evento desagradável logo de cara, lembro que conversamos muito, demos muitas risadas, e nos beijamos. Ficamos a tarde inteira na praia, e quando nos demos conta já era noite. Levei ela para casa do mesmo jeito que a trouxe, e nos despedimos com uns amassos e umas mãos bubas. Eu percebi logo de cara que ela era safada e traiçoeira, mas, sinceramente, tudo que eu queria naquele momento era perder o cabaço. Podem me julgar, mas para aquele jovem de 17 anos era a coisa mais importante do mundo naquele momento. Saímos novamente, logo no dia de seguinte, e a programação foi a mesma. Era verão e a praia rendia. Ficamos por horas de papinho furado, trocando beijos, elogios, fumando e bebendo. Era uma sensação nova, eu me sentia foda. Dava uns tapinhas no beck, metia a mão no peitinho dela, depois na B asterisco 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 asterisco, e ela rindo. Eu tava voando, na minha cabeça, é claro. Essa garota foi a primeira mediana rabuda que me deu atenção de verdade na vida, e eu era apenas um mancebo querendo afogar o ganso. O fim de semana acabou, e a vida normal voltou. Chegando na escola, contei para os meus amigos o meu grande feito. Aí sim, hein, mostra a foto aí, e lorota, cadê, gata hein? Eu estava no meu auge. Estava me sentindo o maioral. Parecia cena de filme, andava com a cabeça erguida pelos corredores da escola achando que eu tinha virado o lobo de Wall Street.
A semana passou, e saímos novamente no outro fim de semana. Ficamos nessa por 3 semanas, quase se comendo pelos cantos da cidade, mão pra lá, mão pra cá, até tentei trepar com ela na rua mas ela não cedeu kkkkkkkk. Até que, finalmente, num dia qualquer, a mãe dela saiu e ela me chamou pro abate. Eu não tinha ideia do que estava fazendo, e ela já tinha experiência, naquele momento, isso não me incomodava nem um pouco. Ela percebeu meu nervosismo e perguntou se eu era virgem, e eu, com receio, disse que sim, e ela respondeu, ai que delícia, adoro tirar cabaço dos novinhos, Master Blaster Ultra Red Flag kkkkkkkk, ela é 1 ano mais velha que eu. Eu tava amarradaço, caguei pra qualquer juízo de valor, já tava na mão do palhaço, rendido, e a preta entalando o boneco na garganta. Quase usei na chupeta mesmo, até tive que dar uma pausa pra não estragar a brincadeira. Fizemos o papai e mamãe e eu quase me emocionei e joguei dentro, sem camisinha, sem nada, erro de principiante. Óbvio que foi do caralho, sexo é sexo né rapaziada. Fizemos mais uma vez e depois ficamos de nheco-nheco. E nisso o tempo foi passando, saíamos muito, pro cinema, praia, bar, e sempre fumando muita maconha. A essa altura já tinha virado maconheiro de carteirinha. Antes, eu só fumava com meus amigos da escola, e algumas vezes no fim de semana, agora fumávamos quase todos os dias, sendo que eu ia de bicicleta até a casa dela e a gente saía pela cidade, arrumava algum canto e ficava fumando e namorando. Passamos o ano novo juntos, o jovem aprendiz e a escola tinham acabado, e agora eu tinha 18 anos. Fiz a cagada de pedir ela em namoro alguns dias depois do ano novo facepalm, e apresentei ela aos meus pais, a mãe dela eu conheci antes. Aquele mundinho de escola, de ensino médio, tinha acabado. Agora eu era um jovem adulto, e ao invés de focar no meu desenvolvimento pessoal, tinha acabado de entrar em um relacionamento. E o pior, estava amarradaço. Estava amarradaço porque estar com ela me dava uma sensação de independência, saíamos por aí e era eu e ela contra o mundo. Corri atrás e consegui um CLT. Não vou dar detalhes, mas comecei meus 18 anos com um emprego pagando R$ 1.500. Este valor, para a minha realidade, era excelente, considerando que eu não pagava nenhuma conta. Nota ao leitor, se você é novo, e tiver essa oportunidade que eu tive, toma vergonha na cara, a vergonha que eu não tive, e vai em busca do seu desenvolvimento pessoal, de forma alguma faça algo parecido com o que eu fiz. Essa é a parte do relato que eu tenho vergonha. Sabe qual foi o destino vergonhoso do meu primeiro salário alto? Um motel, uísque, e fora e maconha cara. Eu estava totalmente inebriado. Acho que devemos ter gasto uns 500 conto naquela noite, e eu tinha acabado de receber. Óbvio que no momento, achamos o máximo. O trabalho era escala 6x1, e entramos numa rotina de food, maconha e motel. Eu também gastava algum dinheiro com tênis e roupas. Se você nunca namorou, ou não tem esses hábitos, não subestime o quanto alguns simples food e maconha podem comer todo o seu dinheiro. Ela já tinha terminado a escola também, e nesse ano ingressou na faculdade. Não vou citar o curso, obviamente, mas era um curso bem mequetrefe. Eu achava incrível a habilidade dela de não fazer quase porra nenhuma, ela só tinha que acordar e ir pra faculdade, já que a mãe dela pagava a mensalidade, e depois me encontrar depois do serviço. Mesmo assim ela chegava atrasada na faculdade quase todos os dias, quase sempre perdendo boa parte ou toda a primeira aula, e ainda fumava maconha no intervalo com os colegas de faculdade, sim, de manhã, e ela me mandava fotos e vídeos. Com o tempo, ganhamos intimidade com os respectivos pais e começamos a dormir um na casa do outro. Foi aí que desandou tudo de vez. A gente não fazia nada além do estritamente necessário. Eu tinha que levantar 12 horas para o trabalho e ela, teoricamente, 6 horas para ir para a facul. Eu saía do trabalho e nós já íamos para algum lugar beber e fumar maconha, e depois dormir na casa um do outro. Geralmente era na minha, já que na casa dela era difícil de dar aquela bimbadinha. Me lembro de vários dias que ela não acordou para ir para a aula, obviamente, já que algumas vezes chegávamos de madrugada em casa. Eu, vergonhosamente, acordava sempre em cima da hora e me arrumava às pressas para ir para o trabalho, e às vezes chegava atrasado, mesmo morando quase do lado do trabalho. Ficamos alguns meses nessa, já tinha passado mais da metade do ano, e mesmo enchendo a cara e fumando maconha caímos meio que em uma rotina. Dei um baita de um presente de aniversário para ela, e de Dia dos Namorados também, como todo bom matriciano. Mesmo assim, ela começou a se demonstrar um pouco entediada, e isso, obviamente, se refletiu no sexo. Era sempre aquela mesma coisa, nas mesmas posições, sem fazer barulho, já que geralmente não era no motel, e ela começou a demonstrar sinais de insatisfação. Começamos a brigar por idiotices, ela me acusando de ficar de papinho com as meninas do meu trabalho, daí joguei que ela ficava de papinho com os caras da faculdade, e ficou por isso mesmo. Daí, do nada, ela inventou de ir para uma rave, tédio feminino.
Não sei explicar o porquê, mas eu nem resisti. Eu tava numa época meio porra louca também, e só fomos, sendo que o trouxão aqui teve que bancar tudo. Eu nunca tinha ido numa rave, e ainda tive uma discussão com meus pais. Obviamente eles sabiam que esse tipo de festa é regado a drogas pesadas, mas acabei indo. Edit, agora que estou escrevendo, vi que tem muita coisa pra contar. Se vocês quiserem a continuação, deixem um comentário aí. Podem descer o cacete, eu aguento.